O feijão a gente planta na nossas terras. A alface também. O arroz também. A batata também. O porco é criação nossa. E pra tomar um refrigerante. Olá, eu me chamo Tauana de Ramírez e sou natural da localidade de São Miguel das Missões, mas atualmente moro aqui em Sentinela do Sul e eu e minha família temos costume de fazer bolacha caseira agora no inverno para acompanhar um bom vinho ou aquele cafezinho também. Quem geralmente faz sou eu e a Medinda, e nas datas comemorativas como Natal e Páscoa a gente faz decorada com glacê ou confeitos coloridos, granulados, aí fica da preferência, né? E para fazer essa receita, são poucos ingredientes, não são muitos. Geralmente a gente sempre tem em casa, que são 3 xícaras de açúcar, uma xícara de azeite, 2 xícaras de leite morno, 2 colheres de sal amoníaco, 2 colheres de fermento químico, 4 ovos e baunilha seria opcional. Aí coloca uma colherzinha e farinha a toda ponto. Geralmente a gente usa para modelar e fazer o formato da bolacha. Seria a máquina tradicional, aquela manual, né? E assar seria em torno de 20, 30 minutinhos no forno pré-aquecido. Seria esse nosso costume. Que eu vou fazer uma sopa. Então aqui já estão alguns dos ingredientes, né? A carne, o aipim, tem cebola, alho, pimentão, moranga, batata doce. Eu ainda vou descascar ainda a batata inglesa. Vou colocar milho e ervilha também. E talvez eu vou colocar uma massa caseira, que eu comprei caseira, que não é caseira da verdade. Talvez eu vá colocar, vou ver como é que vai ficar. Coloquei na pressão aqui pra carne cozinhar bem, de se desmanchar, ficar um caldo bem grosso. Já coloquei sal, um pouco de gordura. E depois eu vou tirar e colocar numa outra panela. Depois que estiver bem. Nada como uma sopa deliciosa numa noite fria como essa. Agora é só saborear. Oi, professora, tudo bem? Eu escolhi falar sobre um alimento que eu acho que representa muito bem minha família. A minha família tem origem polonesa pela parte do meu bisavô. Os pais dele vieram da Polônia. Essa é uma sopa típica polonesa chamada czarnina. Na minha família, quem a preparava era meu bisavô e hoje em dia são as minhas tias. Ela é consumida em algumas ocasiões especiais, normalmente no inverno, como o aniversário da minha bisa ou meus tios, mas também no verão, como no aniversário do meu biso. Ela é preparada com carne de pato ou de ganso. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, mas o sangue do pato ou do ganso, um pouco de vinagre, água, sal, pimenta, alguns temperos como manjerona, salsinha e cebolinha, farinha de trigo e massa caseira. A gente consome ela com arroz, saladas, pato assado ou até mesmo churrasco, mas em alguns lugares preferem consumir somente a sopa.
Mateando ao pé do braseiro, conto causos e amedota, e o fogo, velho campeiro, me aquenta o bico da bota, e pra cantar o Brasil inteiro, saí do fundo da grota. Fui criado na campanha em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpão, perto de um fogo de chão, com os cabelos enfumaçados. Quando rompe a estelada, aquenta a chaleira, já quase no clarear o dia, eu pingo de arreio, relincha na estrevaria, enquanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do sono, e lá no piquete relinchou pro outro tordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar com água pecada. Da outra roteada, companheiro, né? Numa cama de pelego, e acordo de madrugada, escuto uma mão pelada, aguando no banhadal. Eu me criei chuque bagual, honrando os falar o que nós gostamos de fazer, o alimento mais preferido que a gente gosta de fazer no final de semana com churrasco, é a maionese. A maionese nós vamos utilizar batata, ovos, azeite, vinagre. A gente cozinha a batata, cozinha os ovos, um ovo a gente quebra e tira a clara, usa só a gema. E daí a gente começa a bater no prato a gema do ovo cozida, a gente começa a bater no prato e vai dissolvendo azeite, um pouquinho de sal e vai mexendo, né? E depois o pai bota azeite, mais azeite, vai batendo e bota um pouquinho de sal e um pouquinho de vinagre para finalizar. E depois a batata cozida, a gente descascada já, a gente corre ela, deixa esfriar e depois mistura a gosto, sal a gosto, e come junto com o churrasco. Daí. Pudim. Aqui em casa a gente costuma fazer quando vai comemorar alguma coisa. Quem costuma fazer é a minha mãe ou minha avó. O pudim, por si só, já é bom, mas acompanhado de um ótimo sagu fica melhor ainda. E aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esse costume de misturar os dois. O pudim que eu faço é bem fácil. Os ingredientes dele são o açúcar e água para fazer o caramelo. Aí o pudim em si eu faço com uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite e 3 ovos. O modo de preparo é bem fácil. Dá para você pegar a forma do pudim, largar um pouco de açúcar, um pouco de água para fazer o caramelo e deixa no fogo. Enquanto tá no fogo caramelizando, dá para te bater primeiro os 3 ovos, aí depois que bate bem, tu bota o leite condensado e a medida de leite. E depois, quando tiver caramelizado o açúcar, pode largar a mistura. Aí só tampa, bota dentro de uma panela com água, deixa a água fervendo que vai cozinhar o pudim. E tem que cuidar para tampar bem para não sair. Que terminar de cozinhar, bota na geladeira para gelar um pouco. E é isso, obrigado.
Olá, eu me chamo Thais Batista Silva, eu sou da turma 113 do primeiro ano da noite. Bom, a atividade é sobre um prato específico de geração em nossa família. E o prato que eu escolhi, não é muito uma comida, foi a chimia. Foi a única coisa que me veio à cabeça, que eu sei que é uma coisa que tá na nossa família faz tempo, passando de geração em geração. Bom, a chimia, quem me apresentou de verdade a chimia caseira foi minha avó materna. Ela costumava fazer pro meu pai e pros meus tios, quando eles eram bem pequenos, por ser uma coisa prática, barata e que você pode usar com o que você tiver em casa. Por ser uma família muito pobre, ter sido uma família muito pobre mesmo, ela fazia para poder ter um pão para comer com uma chimia e ter alguma coisa para poder colocar no pão ou na bolacha, etc. Então a chimia tem de vários tipos, a gente pode comer com pão, bolacha. Uma bebida específica, minha opinião, é o café, mas dá pra se beber dá pra comer e se beber com qualquer coisa. A minha avó, ela fazia pra mim e pros meus irmãos. Então eu aprendi que dá pra se fazer chimia de goiaba, de laranja, de abóbora, de qualquer coisa que você quiser dá pra fazer. Ela é prática, rápida, não demora tanto assim, mas tem que sim cuidar pra ela ficar no ponto certo. E a receita é bem simples, é a fruta que você quiser, pegar a fruta, descascar ela, colocar ela numa panela com água e deixar cozinhar bastante, até ela ficar um caldo bem homogêneo, bem caldo de chimia mesmo. E depois tacar açúcar dentro. A seu gosto, porque tem gente que gosta mais doce e tem gente que gosta um pouco menos doce. A fruta em si também já é doce, então não coloco muito açúcar, minha preferência. Então, ela não tem uma época específica para se comer e se preparar. Ela é uma chimia para qualquer época, mas se você quiser fazer ela com uma fruta da sua casa, você tem sim que esperar a época da sua árvore, da sua planta aí, que vai dar a fruta que você quer. Porque nem toda árvore, nem toda planta dá fruta o ano todo, a qualquer estação. Então, se você quiser pegar da sua casa, você vai ter que esperar assim uma estação específica da planta da fruta que você quer. Mas se comprar da fruteira do mercado, aí é pelo seu gosto mesmo. Ela é prática e rápida, como eu já disse. Combina com qualquer coisa. Dá pra comer com pão, bolacha, até doce. Dá pra comer como doce. Dá sim pra se servir pra visita. Num café da tarde, até num café da manhã. Porque tem umas vezes tem conveniente que vem de manhã. Mas beleza. Que mais? Ela não é uma comida, né? Mas você come com pão, bolacha, etc. Aprendi com minha avó. Não costumo fazer porque eu comia tanta chimia, mas tanta chimia, que acabei enjoando. Principalmente de goiaba. E não tem ingrediente específico. É só mesmo a polpa da fruta, água e açúcar. Mas dá pra, assim, se adicionar coisas da sua preferência. Algum tipo de ingrediente que você queira aí, a sua preferência. Sempre cuidando pra ver se não vai estragar o gosto da chimia. E não é uma receita que a minha família criou. Não é uma receita nossa, da minha família. Mas foi uma coisa que eu cresci comendo. E eu cresci vendo minha avó fazer. Então, por isso que eu escolhi sobre a chimia. Eu acho que a única coisa, o único doce, eu não sei como é que se fala que chimia é, que eu cresci comendo de verdade. E eu sei que meu pai e meus tios comeram. Então, por isso que eu escolhi ela. Outras coisas não tem. E é basicamente isso. Também é um prato bem barato. Você pode fazer em coisas da sua casa, etc. E se for comprar fruta, dependendo da fruta, não é cara. E é isso. Obrigada. Fala pessoal, tudo bem? Este vídeo vai ter o intuito de falar um pouco sobre comidas típicas ou tradicionais do nosso estado. Nele vou contar sobre a cuca, comida típica originária da Alemanha e trazida aqui para o Brasil através dos imigrantes alemães, no final do século XIX. A cuca é nada mais nada menos que uma massa coberta por uma farofa crocante à base de manteiga, ovos, açúcar e farinha, coberto com frutas, que era vendido como uma tradicional e genuína receita.
utilizada só em ocasiões especiais, tais como Natal, Páscoa ou comemorações de aniversários, pois a farinha e o açúcar eram muito caros na época. Hoje em dia é comum ver este prato na casa da maioria das famílias gaúchas. Da minha família, particularmente, este é um prato muito preparado para comer na hora do café e também nas datas comemorativas, para comer como acompanhamento do churrasco. Preparada pela minha avó em ocasiões especiais, é preferencialmente feita com recheio de frutas cristalizadas, goiabada e chocolate. Olá, eu sou a Daniele, da turma 303, e eu vou estar falando sobre o prato gaúcho que a minha família e eu dividimos e temos como tradição, e é o prato mais utilizado assim da parte gaúcha na nossa casa. Esse prato é o carreteiro. Ele é preparado com bastante coisa, bem dizer o que tem na geladeira, é a carnezinha, né, picado, arroz, cenoura, cebola, temperinho verde, tudo o que tiver na geladeira de legumes vai nele. E a primeiro minha mãe fritava a carne bem fritinha na panela, ela adicionava arroz, fritava arroz até secar arroz pra largar aquela água e fazer tss, né, e cozinhava os legumezinhos bem picadinhos pra cozinhar rápido tudo, e deixava naquele então ela botava bastante azeite ou banha pra dar aquele ponto do carreteiro gostosinho. A gente gosta de carreteiro porque ele dá pra qualquer ocasião, tanto pra visita quanto pro dia normal, dá pra fazer bolinho. Olá, eu sou a Daniele, eu sou da turma 303 e eu vim apresentar o prato gaúcho apresentado na minha casa com a minha família que nós amamos, que é o carreteiro, que ele é feito pela minha mãe. Ele é preparado da seguinte maneira: ele é feito com a carne. Dá pra fazer diversas coisas com carreteiro, seja bolinho de arroz, você pode fazer aquele requente que a gente ama com ele, que fica delicioso. A gente gosta dele por causa da diversidade e todo mundo que come o carreteiro da minha mãe ama o carreteiro dele também, porque é sensacional. Para meu chimarrão, enquanto eu vou me entretendo, uns golpes do dedo mão, nasci pra lidar com os potros de rédea e buçal na Oi, tudo bem? Eu me chamo Alane, eu sou aluna da 301 e hoje eu vim fazer meu trabalho sobre alimentos típicos da minha família e eu vou falar sobre ele, o milho verde. Ele é um alimento preparado aqui em casa por mim ou pela minha mãe, ou seja, pelas mulheres da casa. A época do ano a gente costuma mais consumir esse alimento nas épocas do plantio do tarte, que é quando se aproxima do inverno, ou seja, maio, junho. E o preparo dele nada mais vai do que água, cozimento, normal, não me diga. A gente come ele, sim, puro, simplesmente. A gente tem, quer dizer, a gente tempera ele com sal e depois, após o cozimento e preparo, a gente come com margarina. Siga, porque a gente não tem o nosso belíssimo patrocínio. Então nada, né, Alane? Os ingredientes, como já citei antes, é a água, o sal e a margarina. É um alimento da época que a gente come assim, tipo, só a família mesmo, nada muito pra receber alguém.
E eu gostaria que tivesse mais épocas, além dessa, porque é um alimento maravilhoso. E é isso, meu trabalho sobre o milho verde.